Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim: a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas aos pescadores, havendo desembarcado, lavava as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E o assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e ao romper-lhe as redes. Então, fazendo sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizera, admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o seu sócio. E disse Jesus a Simão: não temais, doravante será pescadores de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, e seguiu. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deixando tudo e seguiu Jesus. Jesus, quando ele chega ali, tem vários os barcos ali na praia. Porque Pedro e os companheiros dele não eram os únicos pescadores. Mas Pedro, quando Jesus entra no barco, Jesus nem pediu, não fala aqui que Jesus pediu: Pedro, dá licença, posso entrar no teu barco? Não, Jesus entrou no barco, escolheu esse, entrou, sentou e disse, deu uma ordem: afasta um pouco. E ele obedeceu, afastou, olha só que obediência faz. E ele obedeceu. Jesus sentou, pregou. Imagina a cara de Pedro olhando para Jesus. Pescou a noite toda, cansado, já tinha lavado as redes. E Jesus entra e já deu uma ordem e ele obedeceu. Depois que Jesus fez o que ele veio fazer, ou seja, pregar, falar do amor de Deus, aí sim. Porque tem gente que sempre em primeiro lugar ele coloca ele. Ele deixa Jesus, as coisas de Deus, lá no cantinho. Fica aqui no cantinho. Depois eu te vejo aí. Jesus, Deus nem tá mandando eu fazer esse negócio agora. Eu deixo para depois. Ai, as coisas que é de Deus fica sempre no último plano. Não, não foi isso. Não foi isso que Jesus ensina aqui para nós. Nessa passagem, não é isso que ele ensina. Ele ensina que o primeiro lugar é as coisas de Deus. Não é as coisas do homem, não é as nossas coisas. Porque quando nós fazemos em primeiro lugar para Deus, aí o barco vai ser cheio de peixe. Aí vai ser tanto peixe que tu vai ter que fazer sinal para as outras pessoas virem te ajudar. Vai ser tanta benção que não vai dar só para você. A benção que ele vai te dar vai servir para todos aqueles que estão ao teu redor. É assim que Deus trabalha. Mas a gente fica com aquele demônio do egoísmo, sabe? De primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Deixa Deus no escanteio, lá no cantinho da parede.
Deus não é Deus de cantinho de parede. Primeiro que cantinho de parede nem cabe Deus. E é por isso que a vida da pessoa fica atrofiada, amarrada, engessada. Exatamente por isso. Porque nunca prioriza aquilo que é de Deus. Quando é para fazer as coisas de Deus, eu tô cansado. Ai, que bem... Ai, eu tô passado. Ai, não dá hoje. Ai, não dá amanhã. Vai sempre deixando. E se voltando para as coisas do mundo. Enquanto em tudo... Presta atenção. Se em tudo que Jesus... Quem mandou ele vir para cá? Não foi o pai que mandou? E por que ele ia deixar as coisas do pai pro segundo plano e ia fazer primeiro as coisas da carne, as coisas do mundo? Não. Mas tem gente que até esquece. Ele vai daqui para fazer um mandato de Deus. Quando chegar lá, ele esquece. Porque os olhos dele e dela se voltam para as coisas mundanas. E aí esquece. Depois, ai meu Deus, me esqueci. Tu não saiu da tua casa, não foi para fazer esse negócio que Deus mandou? E por que tu não fez primeiro o que ele te mandou? Pedro não fez isso. Pedro não fez isso. Ele estava cansado, ele tinha 1001 motivos para dizer para Jesus: Jesus, eu sinto muito, olha, ali tem muito barco aqui, vai para aqueles barcos lá, Jesus. Eu trabalhei a noite toda, Jesus, eu estou cansado. Ele não fez isso. Ele obedeceu. A obediência, ela abre porta as portas do impossível. A obediência a Deus abre as portas do impossível. Aquilo que tu estava dizendo, nunca vou conseguir, nunca vai dar. Esse negócio não é para mim, é muito. Quem me dera eu tivesse pelo menos a metade. Não, não vai ser a metade, vai ser tudo. Tudo. Não é metade, é tudo. Quando você obedecer. Quando você obedecer, tu vai ter a família bendita do Senhor. Tu vai ser feliz em tudo que tu se propuser fazer. Deus vai te abençoar. Porque Deus, ele não fica a dever nada para ninguém. Quando nós se manifestamos para fazer aquilo para Deus, lembra Daniel? A oração de Daniel, o jejum de Daniel. O que Deus falou quando o anjo veio e disse: Daniel, homem muito amado por Deus, desde o momento que você se propôs, que você começou a fazer o jejum, a tua oração foi ouvida, foi desde o momento que você aplicou teu coração e obedecer e fazer aquilo, se humilhar diante de Deus, a tua oração foi ouvida. É ou não é? Não, Daniel. Depois que tu deixou aquele negócio, que já estava lá no final. Não é assim. A partir do momento que você decide. Ali a fé entra em ação. Quando você decide obedecer. Mas se você não obedecer, não adianta. Tu pode pular 7 ondas, 10 ondas, 20 ondas. Tu pode plantar amarelinha. Tu pode colocar a vassoura de trás da porta, o cabo do rodo, o pano de chão, tudo que tu quiser. Não vai resolver. Não vai resolver. Pode fazer o que tu quiser, não vai resolver. O que vai resolver é a obediência. Pedro e os seus companheiros estavam o quê? Lavando as redes. Porque tinha trabalhado toda a noite. A diferença é, Jesus está no teu barco. Você deixou ele entrar no teu barco. Ou seja, ele entrou, mas tu deixou ele permanecer? Porque tem muita gente que até deixa Jesus. Chegou, sentou, mas não permanece. Jesus, aqui não tem lugar para o Senhor. Eu sinto muito, mas não tem lugar. Não dá. Jesus, aí eu não posso fazer isso aí não, Senhor. Eu sinto muito, mas não dá para me fazer. Eu tenho tanta coisa, Jesus, para me fazer, que não dá. Se fosse para amanhã, Senhor, ou para o ano que vem, até que dava, Jesus. Mas para hoje não dá, não. Para amanhã também não dá. Para depois da manhã também não vai dar. Primeiro que o amanhã não existe, existe o hoje. Pedro não. Ele não ficou protelando. Não, ele disse: Senhor, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha só. Na hora que ele decidiu, pronto. Ele já podia até ampliar o espaço do barco dele, porque ia espalhar peixe para tudo que era lado, não é verdade?
O barco dele coube todos os peixes. Ele não teve que fazer sinal para os companheiros virem. Venha porque tem peixe para todo mundo. É assim que Deus vai fazer na tua vida, na tua vida, na tua casa, na tua família e naqueles que andam com você no mesmo caminho. Deus vai fazer desse jeito. Porque quando Deus nos abençoa, Ele não abençoa só a mim, não. Todas as bênçãos que Deus coloca na minha vida é para mim e para todos aqueles que me ouvem. Exatamente. Que me ouve, porque o que eu falo? Eu ensino a pessoa a obedecer. Falo, né? Agora a pessoa obedece se ela quiser. Eu não obrigo, eu tô falando aqui porque eu sou o quê? Eu sou uma atalaia. É isso. Eu sou um despertador. Isso, igualzinho. Você ouve, você desperta, aí você que sabe se você vai voltar a dormir ou se você vai ficar esperta. Vai ficar atenta à palavra, vai ouvir a palavra, vai guardar na tábua do teu coração e colocar ela em prática no teu dia a dia. Porque é igual aquela pessoa que vai caçar. Ah, mas eu não... Esqueci da minha arma em casa, da minha espingarda, da minha cartucheira. Como é que eu vou caçar desse jeito? Me diz. Vai ser devorada pelo leão, pela onça, pela cobra. Sei lá o que vai aparecer na minha frente. Se eu vou caçar, eu vou preparada, não é? Eu vou me preparar. Tudo que a gente for fazer, nós temos que nos preparar. Pedro estava preparado. Pedro não era amador. Pedro vivia da pesca. Vivia da pesca. Mas o que Jesus... Qual era... O que Jesus foi fazer mesmo no barco de Pedro? Foi só pregar? Foi só fazer Pedro encher o barco de peixe? Primeiro que o Pedro nem comeu do peixe que ele pegou. Não, ele não comeu. Mas quando o Pedro vê aquele barco transbordando de peixe, os companheiros também, ele fica assim, passado. Se joga os pés do Senhor Jesus e diz, Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. É o que a gente fala. Porque eu, no dia que eu ouvi a voz de Deus, falei, vamos morrer. Fiz igual o Tiririca, sei lá. Por quê? Nunca tinha ouvido uma voz daquela. A gente fica impactada. Meu Deus, será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer comigo? Não, não vai não. Vai morrer não. Não agora. A obra não se cumpriu ainda. E Pedro também não. Jesus disse, não tema. Da agora em diante tu vai ser pescador de homem. Jesus foi lá. Foi recrutar Pedro, para ser um dos seus apóstolos. Pedro e seus companheiros, para ser um dos seus apóstolos, para andar com ele. O ensinar, para ir ouvir, ver o ensinamento e depois fazer o quê? E fazer discípulo. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para nós também fazer discípulos. Fazer discípulo, nós temos que fazer discípulo. E aí Pedro faz o quê? Depois que eles enchem o barco. E ali... faz o quê? Arrasta para a praia, o barco cheio de peixe. Ali é a família de Pedro que vai cuidar daquele negócio. Porque da agora em diante, Pedro vai ser o quê? Pescador de homens, de almas. É isso. É isso que Jesus quer com você. Aí você, não, Senhor Jesus. Porque sabe o que é Jesus? Olha, eu tô numa igreja, mas o meu pastor falou que eu sou muito grossa, que eu não tenho capacidade de pregar, que eu não passo, não, que eu não tenho eloquência para isso, então que não vai dar para mim ser, não, porque... E Jesus, por acaso, ele foi atrás só dos letrados? Foi? Pedro era o que mesmo? O que Pedro era mesmo? Ah, não, Pedro tinha faculdade de teologia, Pedro tinha faculdade de doutorado em medicina, de tudo. Pedro era o tal, Pedro sabia sabia de pesca, sabia, mas sabia tanto, mas não pegou nada, porque naquele dia Jesus tinha um encontro com ele. E Jesus faz os peixes sumir, para quando Jesus quer ter um encontro com a pessoa, ele faz o peixe sumir, ou ele faz o peixe aparecer depois. Ele fala, peixe, vai de férias, depois tu vem. Fica, dá um tempo lá, dá uma voltinha por lá, e depois vocês vêm pra cá, porque a rede vai cair em cima de vocês. E depois que pegou Pedro, jogou os 3 peixes que ele pegou lá, falou, agora vocês vão ser pescador de homem. Pedro disse, Senhor, deixa eu levar pelo menos 2 peixes para nós comer assado ele pelo caminho. Não, deixou tudo para trás, tudo, e seguiu Jesus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que ninguém deixa pai e mãe para seguir ele, para fazer a vontade dele, e não vai receber o dobro. Recebe. Então Jesus está te chamando, não fica dizendo assim, ai meu Deus, eu não sei fazer. Quem vai te ensinar é ele. Pedro também não sabia não, Pedro só sabia pescar.
Mas Deus vai colocando a palavra certa na nossa boca e a gente vai falando e o negócio vai acontecendo. Agora, sabe o que é o problema? É que você já passou por tanta decepção, já enfiou tanto o pé na jaca, que você ouve a palavra e você não quer mais ouvir, entender, você não quer mais nem escutar, porque você diz assim, eu já ouvi tanto essa palavra. Pedro não tinha pescado a noite toda? Não tinha? Tinha. E se ele tivesse dito, Senhor, sinto muito, mas não vou não, porque eu sou pescador, eu conheço. Tá vendo? Muitas vezes a nossa ignorância, a nossa falta de paciência, achar que a gente sabe tudo, tá acima de tudo e de todo, aí não vou dar ouvido. Quem ela pensa que é para me ficar dando atenção, ouvido porque ela fala? Eu não sou nada não, mas meu Deus é tudo. Eu só sou um vasinho de barro, é pó, não sou nada não, mas o meu Deus é que tá falando. E tu sabe, tu recebe se tu quiser. Se tu não quiser, tu fecha a mão, fecha o coração. E aí tu vai continuar aí nesse miserê, nessa pindaíba aí, nesse fundo de poço. É isso mesmo, lá na lama. É tu que sabe. Ou tu toma posse ou tu continua na tua mesmice. Depende de você. Eu tomo posse, que eu não sou boba. Eu tomo posse. É a pesca maravilhosa, vai ser. Não importa se tu até hoje tu não conseguiu nada. Tu ficou vendendo almoço para comprar janta. Mas Deus está dizendo que tu vai prosperar. E não é só para ti, é para todos aqueles que estão contigo no mesmo barco. Não estava ali no mesmo barco, mas estava perto. Então tu vai chamar, vai fazer sinal porque vai ter. Vai ter. Não importa, não se preocupa com o teu... Ai, porque Deus não depende de circunstância. Ai, mas a maré não tá para peixe. Ai, mas o tempo não tá assim. Ai, mas não interessa. O negócio é com você e Deus, é comigo e Deus. Deus vai fazer. Para aquele que obedece. Não é para aquele que é ovelha disfarçada, bode disfarçado de ovelha, não. Não é para bode, é para ovelha. É ovelha. E Deus sabe, não adianta nem o bode botar a capa da ovelha para dizer, para se disfarçar de ovelha, porque Deus conhece. Deus não é eu. Eu não conheço, não. Vestiu ali, ai meu Deus, uma santa mulher de Deus. Ai meu Deus, o santo homem de Deus. Com Deus não é assim, não. Olha, não atenta para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê aquilo lá dentro do coração. Ele vê, ou seja, o pensamento, o que você está pensando, até aquilo que você ainda nem pensou, ele já está vendo. Porque ele vê o presente, o futuro e tudo mais. Ele vê. Antes de você nem pensar, ele já sabe o que tu vai pensar. Porque ele é Deus e ele faz todas as coisas. Tudo é possível ao nosso Deus. Por isso que é o Deus do impossível. Então toma posse e faça. Joga a tua rede do teto que tu já lavou, joga ela de novo. Ótimo, tá lavada porque já saiu a sujeira que estava impedindo. A sujeira, qual é a sujeira? A sujeira que você, da desobediência, que Deus falava, vai para a direita, minha filha, vai para a esquerda, vai para frente, eu vou voltar, caminha, eu vou parar. Ou seja, tudo tu era do contra. Eu sou do contra, porque esse negócio dá certo sim. Obedece a palavra de Deus e tu vai ver. Tu prospera no meio do deserto se tu obedecer a Deus. No meio do deserto. Por acaso ali Jesus estava ali, era no meio da cidade, era? Não era no meio da cidade, não. Ele estava ali depois de uma multidão que estava ali seguindo, que veio seguindo ele. No meio dos matos lá, do deserto lá. Mas com Jesus tu prospera no deserto, tu prospera na cidade, aonde tu chegar. A diferença não é o lugar, é se Deus está contigo aí onde tu tá. Tu colocou o negócio aí na mão de Deus? Entregou o projeto na mão de Deus, então se prepare, minha filha. Se alarga o espaço da tua habitação. Ah, não, Francisco, meu caso nesse negócio aí não. Eu tenho um caso na justiça, então coloca na mão de Deus e obedece. Não importa, porque Deus não é Deus só de peixe, não. É tudo. É tudo, é uma vida com abundância. É em todas as áreas. Em todas as áreas. Não tem negócio de, não, porque Deus só vai abençoar só na saúde. Na outra coisa, Deus não abençoa. Deus abençoa em todas as áreas. Em todas, porque Ele é Deus de tudo. Ele é Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê. Obedece. Você pode não ter fé. Mas, Francisca, pastor, Francisca, eu não sei como você quiser chamar. Eu não ligo para esse negócio, não. Eu não tenho fé.
Se você não tiver fé, mas você tem obediência, ok, tudo bem, você não tem fé, mas você obedece, não obedece? Então, minha filha, tu sabia que a fé, eu que estou fazendo esse negócio aqui, não está na Bíblia não. Para mim, a fé é a irmã gêmea da obediência. Porque se você não tem fé, mas você obedece a palavra de Deus, eu obedeço, mas eu não tenho fé. Tudo que Deus manda fazer, eu faço com amor de... Ah, minha filha, lá em Deuteronômio 28 tem as bênçãos através da obediência. Tu já viu lá? Lê lá, Deuteronômio capítulo 28, lê lá. A bênção através da obediência. Quando você obedece, a benção vem. Aí você não vai nem correr mais atrás da benção. É a benção que vai correr atrás de você. Aonde você for, ela vai. Tu vai pro deserto, ela vai. Tu vai pra cidade, ela vai. Tu vai pro campo, ela vai. Aonde você for, a benção vai te alcançar. Por quê? Porque você anda em obediência, fazendo aquilo que agrada a Deus. E a fé tá lá. Porque a fé sem ação é morta. E você está obedecendo, você está entrando o quê? Em ação. Entendeu? É uma coisa que tem que ser revelado. É isso mesmo. Então creia que você já recebeu. Você já recebeu. É assim que Deus trabalha. Pedro, ele achava que ele ia voltar para casa. Pronto, chegava em casa com um barco cheio de barata d'água, porque tem dia que a gente vai pescar. E é só aquelas baratinhas que ficam ali quando vai pescar de linha. Ali aquelas aranhinhas que ficam ali mexendo na linha para um lado e para o outro. Mas ali é um negócio quando é pescando de linha, né? É um negócio para você relaxar. Já no barco, a rede é diferente. Você joga, você cansa o braço. Eu não sei jogar a tarrafa, não. Mas o meu pai sabia. E eu sei que aquele negócio é pesado para você ficar jogando de um lado para o outro, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para ver o peixe estar para aquele lado. E aí puxa só água, puxa só pedaço de pau, puxa só folha. Falou, quer saber? Tô cansado, não vou pescar mais não. E aí ele nem sabia quem estava esperando ele lá. Quem já estava aqui ia chegar, porque estava lavando a rede, né? Quem ia chegar para mudar aquela situação. É num dia. Deus muda a situação, é num dia só. Tu sai do tudo pro nada. Exatamente. E olha, aquele apóstolo é um dos apóstolos mais abençoados. Ele era brabo. Pedro, eu acho que era até parente do Eliseu, porque ele era brabo também. Pedro era brabo. Pedro cortou a orelha do soldado Malco ali, olha, foi só uma degolada. A orelha ficou pulando lá, mas Jesus pegou a orelha e colou. Colocou lá, colou de novo. E falou para ele não fazer esse negócio, não. Porque se ele precisasse, o pai dele mandava uma legião de anjos e ali fazia o negócio. Não era para ele fazer isso, não. Mas ele estava ali, sabe? Foi aquele que negou Jesus ali 3 vezes. Mas era. Quer dizer, não significa que porque nós somos servos de Deus, que às vezes a gente não enfia o pé na jaca. Enfia, mas depois se arrepende e se põe no plumo de novo. Porque nós não somos perfeitos. Não, nós somos ser humano. Está sujeito a erro, a escorregar, cair, levanta, mas não fica prostrado, porque Deus não deixa tu ficar prostrado, não. Esse é o nosso Deus. Entendeu? Caminhando sempre com o Senhor Jesus na obediência, meu filho. E aí vai ter gente que vai dizer assim, eu nunca imaginei que ele fosse conquistar tudo isso. Eu nunca imaginei. Como foi que aconteceu? Ela disse que foi Jesus, ele disse que foi Jesus. E é Jesus mesmo. Então dê glória para ele, dê honra para ele. Dê honra para ele. Quando Deus te exaltar, não fica dizendo foi eu, porque eu sou intelectual, porque eu sou bonitona, porque eu sou bonitão, lindona, lindono. Não entra nessa, não. Fala que foi Jesus que te deu a benção. Fala que foi Deus. Fala que foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Fala que foi eles que te deu. Fala. Mas não te diminui. Deixa ele crescer em você. Entendeu? Deixa ele crescer. Porque aí tu vai ver. Ah, não tem limite não. Para quem anda em obediência, Deus abre caminho no deserto, no meio do mar. Faz passarela para tu passar. Faz mesmo. Tubarão fica só com as bocas abertas assim, ó. Escancarado com a boca cheia de dente, querendo te devorar. Fica querendo, vai comer só vento. Porque o teu filé, a tua perninha, mas não vai pegar nunca. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque Deus está no controle de tudo. Eita, glória a Deus, aleluia. Então vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. Pai, no nome do Senhor Jesus, no momento que essa pessoa ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, pode ser só ela na casa dela que é cristã, mas a partir desse momento, o Espírito Santo vai tocar na mente e no coração da família dela e todos vão se converter. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso, no nome do Senhor Jesus, é tu e a tua casa. No nome do Senhor Jesus, se houver alguma obra de maldição, alguma obra de feitiçaria, de magia negra, vai ser quebrada no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem avivar a tua fé. O Senhor Jesus vem abrir os teus olhos físico e espiritual, aqueles que são cegos. No nome do Senhor Jesus, repreende, Pai, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de escravidão. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida desta família, da casa, dos projetos, no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende, Senhor, todo ataque, Senhor, do inferno contra a tua obra, contra a tua igreja. Proteja, Senhor, a tua obra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito do autismo, o espírito de loucura. Vai batendo em retirada todo espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus, Pai. Envia, meu Deus, essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover, meu Pai, todo espírito de inveja, espírito de fofoca, espírito de contenda, no nome do Senhor Jesus. Envia a tua legião de anjos também, Senhor, para proteger aquele povo, para resgatar da escuridão que o inimigo levou para o mundo das trevas. Quebra, Senhor, os grilhão, quebra, Senhor, as correntes, liberta teu povo, tira toda a pedra de tropeço do caminho deles, todo embaraço, Pai, que eles sejam livres, porque foi para a liberdade que Deus nos libertou, no nome do Senhor Jesus, pelo seu sangue, Senhor. Blinda o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos nossos lares. Repreende, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios amarrados e jogados no fogo do inferno para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, toda oração contrária, toda a lança do inferno lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra todos os nossos projetos. Proteja, Senhor, com a tua mão poderosa, livrando de todo ataque do inimigo, no nome do Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades, principados, os dominadores deste mundo tenebroso. Vai caindo por terra agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em todo leito desse hospital, para tocar em cada paciente, para restaurar a saúde do teu povo, Senhor, física e espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjo também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando por socorro, o teu socorro esteja chegando, tocando do alto da cabeça à planta dos pés e livrando essa pessoa de toda e qualquer tribulação física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.